estreitas, né? O centro foi tombado em 1984, depois disso não pôde mexer em nada, claro que pode restaurar, mas mexer, mudar, fazer a mudança não se pode mais. Então tem que manter como foi construído, características, principalmente a fachada das casas, mas isso a gente vai conversando ao decorrer da nossa caminhada, né? Ônibus grande, nem pensar. Caminhão pesado, nem pensar. Alguém sabe o que foi o tratado? Fora tu! 370 léguas. Olha aí, ó. Tem o Salvador para vocês. Bom, o Tratado de Tordesilhas, o que foi? Lá naquela época lá, Portugal, esses dois países, Portugal e Espanha, eles brigavam pelas mesmas terras. Em 1494, 6 anos antes do Brasil ser descoberto, pela data, né? Eles entraram num acordo, assinando a linha imaginária, assim, dividindo esses dois países. De um lado ficava Portugal, do outro lado ficava Espanha. Foi por esse acordo que nessa época evitou a guerra entre esses dois países. Agora eu pergunto para vocês aonde que entra a Laguna nessa história toda. Alguém sabe? Alguém pesquisou um pouquinho sobre a Laguna? É a pontinha de baixo. Então, no Brasil, essa linha imaginária, ela iniciou lá em Belém do Pará e aqui em Laguna ela terminou, ela encerrou. Então, por isso que aqui acontecia muitos conflitos. Por quê? Porque as pessoas marcavam um ponto de encontro onde se passava ali, que era a Laguna. Qual era o meio de transporte daquela época? Eram as embarcações, né? Então, aqui em Laguna tem muito fácil acesso à entrada desses barcos, né? A gente tem a lagoa, o acesso mais fácil. Nós temos Tubarão que se encontra na nossa lagoa. É o único rio, mas esse rio vem desde lá da serra do Todo Passo. Então, quantos outros rios, quantas outras lagoas não se encontram nesse rio, chegando até aqui, a cidade de Laguna. Também era muito rica em fontes de água doce e alimento. Então, esses barcos entravam para abastecer. Então, quando chegavam aqui, o que acontecia? Aconteciam os conflitos. Por quê? Porque os barcos inimigos acabavam se encontrando. Então essas terras, antes da fundação dessas terras, elas eram comentadas em vários lugares do mundo, até na época chegar aos ouvidos do rei de Portugal, que queria saber um pouquinho mais sobre essas terras. Então ele enviou uma expedição para cá, uma expedição de bandeirantes. Domingos de Brito Peixoto comandava essa expedição. Ele era brasileiro, era natural de Santos, São Paulo, e já havia feito várias expedições. Só que quando ele chegou aqui e se deparou com essas terras, ele disse que aqui ele ia ficar, ia criar uma igreja. E foi o que ele fez. Ele fundou a cidade de Laguna no dia 29 de julho de 1676. Quando ele chegou aqui, era dia dos Anjos. Ele era muito devoto ao Santo Antônio, nosso padroeiro. Então ele deu medo de derrubar alguém, né? Então ele deu o nome da nossa cidade de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, hoje conhecida apenas por Laguna. Alguém sabe por quê? Por que Laguna tem este nome? Por causa das lagoas? Vamos contar, você... Sim, por causa das lagoas. Temos 3 importantes lagoas na nossa cidade. A Lagoa Santo Antônio dos Anjos, que tem o encontro com o mar. Um pouco mais, vocês passaram, vocês viram a ponte Anita Garibaldi? Alguém chegou a ver a ponte? Vocês passaram na BR, chegando em Laguna? Não, era à noite. Eu vi. Chegaram que horas em Laguna? 4h30. Então, do outro lado da BR ainda tem a continuação da lagoa, a lagoa do Imaruí. E depois um pouquinho mais, que faz divisa com a cidade de Imbituba, que é a nossa cidade, que faz divisa lá do norte, perdão, tem a lagoa do Mirim. A lagoa de Imaruí chega aqui. Sim. A lagoa do Mirim. E depois ainda tem a lagoa do Imaruí, depois Então, são 33 quilômetros de lagoa. É o maior complexo lagunar de toda Santa Catarina.
É a mesma lagoa? É continuação uma da outra? É. Que muda o nome porque são regiões diferentes. Agora, essa aqui tem encontro com o mar. Uma lagoa tem encontro com o mar, ela é chamada de laguna. Que a nossa cidade tem esse nome. Hoje nós temos em torno de 46 mil habitantes. A origem é açoriana. Os Açores. Tobi, vem cá, Tobi. Tobi, vem. Tem Preto e pretinho. Os Açores começaram a chegar na nossa cidade em 1600 e pouco. Isso lá na capital do nosso estado, capital hoje, né? Na ilha de Açores. E hoje é Florianópolis. Começaram a chegar ali, eles vinham de uma ilha de Açores lá de Portugal. Lá em Portugal, nessa ilha, gente, esses açorianos, eles passavam fome. Então os portugueses prometiam muito para eles. Eles iam vir para cá, já ia estar tudo pronto, eles iam plantar, continuar seguindo a cultura deles, só que eles não poderiam trazer os filhos naquela época, né? Os filhos viriam depois, só poderiam vir os casais. Era o que os portugueses, né, falavam para eles. Então eles vinham através dos barcos, através dos navios. Muitos barcos naufragavam, muitas pessoas morriam nessa viagem, né? Não conseguiam chegar. E os que chegavam, o que eles iam fazendo? Eles iam mandando para o sul. Então, desde Florianópolis quase até a divisa do Rio Grande do Sul, é de origem açoriana. Mas quando eles chegavam aqui, o que eles encontravam no nosso litoral? Terra ou água? Encontravam água. Então eles tinham que mudar totalmente a cultura deles, além de ter que colonizar tudo, né? Eles mudavam a cultura deles para pesca. E os portugueses ainda não permitiam que eles falassem a língua de lá. Tinha que falar a língua daqui. Então eles diziam que a cultura não era deles de lá, a cultura era daqui. Então hoje, gente, a maior cultura açoriana daqui ainda é a pesca. E a maior economia ainda da nossa cidade é a pesca, gente, é retirada de água, né? A pesca, o comércio e depois vem o turismo. A gente está fazendo uma força muito grande para trazer aquele turismo que a gente tinha lá atrás. A gente se perdeu, né? Ao passar do tempo, a Laguna ficou muito esquecida, hoje a gente está tentando trazer esse turismo de novo. Hoje Laguna tem 346 anos, muita história, cultura e belezas naturais. A gente tem de tudo um pouquinho. É a terceira cidade mais antiga do estado. A primeira é São Francisco do Sul, a segunda é Florianópolis. Era Laguna, mas Florianópolis entrou na justiça, ganhou ali acho que 3 anos. Fez muito pouca diferença. E Laguna... Ei, que coisa! Estão escutando? Oxa! Ei, tinha 2 cachorros, o Giuseppe e a Anitta. Eles passavam o dia dentro da igreja dormindo, porque à noite não ficavam, porque a igreja fechava. Aí a Anitta era tão linda que alguém levou e deixou o Giuseppe. Eu não sei como o Giuseppe não morreu, sabe? Ele era tão grudado nela. Ele corria atrás das motos. Ela não, mas ele ensinou ela. Era tão engraçado que ela ia. Aí ele ia, fazia, olhava pra ela e ela aprendeu. Aí depois levaram a Anitta. Ficou o Giuseppe. Daqui a pouco a gente encontra ele. Ele é meio branco, marrom, assim. E ele sempre acompanhava o grupo. Ele já ia na frente. Nas esquinas que a gente ia dobrar, ele já sabia. Ele dobrava antes. Aí o grupo, Tati, não precisa mais guia, os cachorros levam a gente. Bom, gente, temos 3 tipos de arquitetura aqui no nosso centro histórico, que são os primeiros açorianos, os portugueses, né? Depois veio os ecléticos e depois veio a arte deco. O nosso mercado municipal é a arquitetura arte deco. E depois nós temos aquele prédio rosado, se vocês virem um pouquinho mais, a gente já vai passar pelo lado dele. Hoje, Cine Teatro Musset. O Cine Teatro Musset também é arte deco. Foi a primeira construção da arte deco de toda Santa Catarina. O que era a arte deco? Era uma arte na época moderna. Por quê? Porque não tinha detalhe algum. Não era como uma construção como essas, cheias de detalhes, né? Antigamente, claro, quando eles chegaram aqui, as casas eram mais portuguesas. Depois eles começaram a botar os detalhes. Aí elas viraram ecléticas. Então, muitas casas ecléticas a gente tem aqui na nossa cidade de Laguna, né? E depois veio a arte deco. 1950 foi a inauguração do nosso cinema, era Cine Musset. Musset era uma família muito rica, ainda há descendentes, né?
naquela época não havia nada cultural na cidade, então eles construíram o cinema para o povo poder se construir. Então vocês imaginem aquele carrinho de pipoquinha ali na rua, a gente tem fotos do cinema naquela época. Aquela fila imensa, o matinê que eles usavam durante o matinê era durante o dia, né? Era chamado. E até hoje ainda é cinema. Ele ficou um tempo fechado, precisava de uma restauração. Foi restaurado e reabriram como cinema e como teatro. Por isso que antigamente era Cine Mussi, hoje é Cine Teatro Mussi, né? Modernizaram? Modernizaram, claro, deixaram a arquitetura por dentro, como ela foi construída, mas modernizaram, colocaram cadeiras modernas, colocaram um telão colorido, que antigamente era preto e branco, um telão colorido e fizeram um palco maravilhoso. Quando não tem teatro, o telão sobe e fica o palco, né, o pessoal fazer teatro. Tem as cadeiras antigas, eles deixaram um mezanino na parte de cima, aonde tem as cadeiras antigas, que são cadeiras arredondadas, de madeira. O assento sobe, eu até acho bem confortável para a época. O que faltava eram as almofadas, né? Porque hoje, tudo que tinha antigamente tem hoje, mas são coisas mais modernas. Nosso mercado público também ficou um tempão fechado, ele foi inaugurado em 1958. A segunda construção, a primeira construção, ela pegou fogo em 1835. Foi um incêndio criminoso, né? Ele pegou fogo e depois, em 1958, foi inaugurado o segundo mercado municipal. Hoje o que a gente tem mais dentro dele é mais a gastronomia, a nossa gastronomia aqui é muito forte. Nós temos referência, a Laguna é referência para a gastronomia. Nós temos restaurantes com prêmios internacionais aqui. Então a gente tem muitas pessoas que procuram a gastronomia de Laguna, né? Tu conhece lá o Geraldo, o Boião? Vou mostrar pra vocês. Quando, não sei, vocês chegaram aí ver os botos hoje ou não? Ou só foram na praia dar uma voltinha? Ver o nascer do sol? Só fomos ver o pôr do sol, Nascer do sol. Mas não naquele lugar. Isso, antes do almoço, vai dar tempo, a gente vai num ponto ali. Vou mostrar pra vocês. Foram nesse? Lá no Iró. Foram no Iró? Do outro lado, atravessa um barquinho. Nós temos 2 meios de transporte que atravessa a lagoa, porque ainda do outro lado a gente tem uma comunidade, a gente tem o farol de Santa Marta, né? Que é o farol, é o segundo maior com alcance do mundo. A luz dele chega a quase 85 quilômetros de distância. Então a gente tem ele funcionando desde 1891, perdão. Ele foi inaugurado, desde o dia que ele foi inaugurado, ele não passou uma noite apagado. A gente tem ele. Só que a gente não vai poder fazer a visita, porque a gente tem muitas, são mais de 40 pontos turísticos que a gente tem lá. É uns 2 dias para visitar tudo. A gente vai fazer mais assim, o roteiro que a gente tem o costume de fazer, para vocês conhecerem o máximo que a gente conseguir hoje, até o horário que vocês consigam, que é até o almoço somente, né? É isso, que horas tem agendado em Floripa? É para ser o almoço e sair daqui. Fecharias, né? Só que eles tiraram por causa da gastronomia, por causa do cheiro. Então aí ele é bem forte, a gente está revivendo o centro histórico. A gente, à noite, é bem badalado. Nós temos uma via gastronômica com música ao vivo. Então a cidade está bem bacana, bem legal. E o pessoal vende peixe aqui, aquela casa ali branca que eles estão restaurando, ali vai ser a casa do peixe. Então eles vão levar as peixarias todas. Fica aqui pertinho, também no centro histórico, né? Bom, gente, o nosso fundador, quando ele chegou com o barco, ele atracou o barco aqui na frente, na nossa lagoa, né? A gente disse que ele atracou o barco e conquistou as terras de Laguna. Por que conquistou? Quem foi os primeiros habitantes de todas as cidades? Os indígenas, né? Aqui já existiam os indígenas. Dizem que eram pessoas receptivas, só que quando os bandeirantes chegaram, eles queriam tomar as terras deles, né? Aconteceu um pequeno confronto. Quem ganhou esse confronto? Os indígenas ou os bandeirantes? Eles já tinham armas de fogo, né? E os índios apenas o arco e flecha.
Aqui também, gente, Giuseppe Garibaldi atracou com barco em 1839. Conquistou os imperiais que tomavam conta aqui. Conquistou o coração de quem? Anita Garibaldi. Isso mesmo, Anita Garibaldi era lagunense. Nasceu em Laguna. Foi comprovado isso porque ela casou novamente. Ela casou, o primeiro casamento dela foi em Laguna, em 1835. E depois ela chegou até o Uruguai com Giuseppe, que foi o segundo marido. E lá ela deixou por escrito que ela nasceu em Laguna. Então foi comprovado que a Anita é lagunense, porque muitas pessoas dizem que ela nasceu lá na cidade de Lages, ou que lá nasceu onde. Todo mundo quer a Anita, né? Mas a Anita nasceu em Laguna, deixou história, caminhou nessas ruas, deixou a história dela. Mas ao nosso decorrer, nosso percurso, a gente vai conhecendo a história dela e um pouco mais da arquitetura. Vou mostrar uns 3 tipos de arquitetura para vocês. Quero renovar uma pintura, preciso pedir autorização? Sim. Posso mudar a cor? Não. Cores antigas, né? Somente para renovar. Hoje é o IFAM, a gente tem o IFAM aqui em Laguna. Então se precisa pedir autorização para o IFAM, eles vão até o local, vão ver o tipo de tinta, tudo, para poder pintar. Posso mudar a fachada? Não. Por isso que a gente não chama de reforma, chamamos de restauração. Porque não se pode mudar detalhe algum da fachada. Por dentro pode, por dentro se pode. Mas a parte da frente não, porque a manter a história, né? Se o centro histórico não fosse tombado, não teríamos essa história toda hoje para estar mostrando para vocês. Então por isso que as casas antigas, acima de 100 anos, elas já podem entrar para o patrimônio histórico, né? Então aqui a gente tem casas bem antigas. A gente vai conhecer o Museu de Anita, é uma casa de 1711, a casa mais antiga de todo o sul. Vamos lá? Domingos de Brito Peixoto, tá bem de frente do centro histórico, né? Foi uma das primeiras ruas de Laguna, era estreita assim, porque naquela época não existia carro, nem se tinha uma noção que existia carro. Era carroça, carro de boi, só que passava aqui. Bom, trouxe vocês nessa casinha azulzinha, hoje ela está aberta. Ela é uma casa privada, por isso que é um comércio. E é uma casinha portuguesa, açoriana, né? Foi não essa casa, mas o estilo da casa foi uma das primeiras construções que a gente teve aqui na nossa cidade. E aqui foi onde Ana Maria de Jesus Ribeiro, conhecida por vocês como Anita Garibaldi, morou como sapateiro, com o primeiro marido dela, né? Porque a Anita, antes dos pais de Anita virem morar pra cá, em Laguna, eles moravam na cidade de Lages. Por isso que muita gente diz que a Anita nasceu lá, né? Então lá nasceram 2 irmãos de Anita. Depois disso eles vieram embora pra cá, morar num bairro que se chamava Morrinhos. Nasceu o 3º filho do casal, Ana Maria de Jesus Ribeiro, Anita Garibaldi. E ao passar do tempo nasceram mais quantos irmãos? Mais 7. Eram 10 filhos, não existia televisão. Foram 10 filhos. Quem que sustentava a casa naquela época? Eram os homens, né? Muitas mulheres, as mulheres ficavam dentro de casa, fazendo as coisas de casa, cuidando dos filhos. E muitos homens não permitiam que suas mulheres saíssem nas ruas. Muitos homens faziam um jardim grande atrás de casa, que era onde a mulher podia tomar sol. Que coisa! Anita dizia assim que ela ia, desde pequena, ela dizia que quando ela crescesse, ela ia ser uma mulher livre, ela não ia ser uma mulher que ia ficar trancada dentro de casa. Muitos homens, eles construíam essas casas assim, uma na outra, que era onde eles faziam o jardim grande atrás. E as mulheres não podiam sair nas ruas, né? As meninas, as mães, quando elas tinham filhas meninas, o quarto não tinha janela, não podia ter janela, né? E quando elas estavam naqueles dias, elas ficavam 7 dias trancadas dentro de um quarto escuro. E assim era, né? Naquela época, então, era muito difícil. Então eram os homens que comandavam aquela época. Então quem sustentava a família de Anita era o pai. Só que o pai, ele era mais tranquilo, né? O pai ensinou a Anita a andar de cavalo, desde pequena, que o bairro onde eles moravam era um pouquinho mais distante, o que eles comiam, eles plantavam em casa, o que eles não tinham, eles traziam os animais para fazer as trocas na cidade.
E ele trazia sempre a Anitta junto, né? A cavalo. Então a Anitta aprendeu, era a única menina que andava a cavalo naquela época. Então ela era mal falada desde pequena. Ela andava as praias todas de cavalo. Então ela era muito mal falada, né? Até passaram alguns anos, o pai adoeceu e faleceu. Foi quando começou a dificuldade da família dela. Então, eles tiveram que trocar a casa onde eles moravam, num bairro mais pobre, que na época se chamava Carniça. Ó, cansou. Por que Carniça? Porque havia um abatedouro de boi nesse lugar. E os restos desses animais, dizem que eles jogavam em qualquer lugar. Então, o cheiro era terrível, por isso esse nome de Carniça. Hoje ainda existe esse bairro, mas se chama Campo Verde. É muito bonitinho, é mais interior, sabe? Mas, ao passar do tempo, foram morar numa casinha de pau a pique. Ao passar do tempo, começaram a passar fome novamente. Então, a mãe de Anitta perguntou se ela se casaria para ajudar a família. Ela disse que sim, para ajudar a família dela. É quase uma Anitta. Para ajudar a família, ela faria qualquer coisa. Então, ela se casou com o sapateiro da cidade, Manuel Duarte de Aguiar. Sapateiro naquela época tinha muito dinheiro, né? Se casaram em 1835 aqui na nossa igreja matriz. Anitta tinha 14 anos de idade, Manuel tinha o dobro, 28 anos. E vieram morar aqui nessa casa. Essa casa, gente, ela é comprida, ela vai até a outra rua. Do outro lado tem outra porta. Então, do lado era a sapataria, do outro lado era onde a Anitta morava com o sapateiro, onde ela trouxe a mãe para morar junto e os 9 irmãos. Moravam tudo aqui. Era um amor arranjado, não se tinha amor, né? A Anitta nunca cedeu ao sapateiro, nunca aconteceu nada entre os dois. Ele era conhecido também como Manuel dos Cachorros. Além da cachorrada que ele tinha, que vem lá desde aquela época, né? Além da cachorrada que ele tinha, ele bebia muito. E quando bêbado, ele batia muito dentro. Então o casamento não deu certo. Ele resolveu ir embora, abandonou a Anitta em Laguna, se alistou na guerra, foi embora junto com os imperiais, nunca mais se ouviu falar no sapateiro. Ele foi considerado morto, Anitta viúva. As mulheres que perdiam seus maridos ficaram ali 3 anos apenas casadas, não chegou nem a 3 anos. As mulheres que perdiam seus maridos naquela época, cedo, elas tinham que morrer sozinhas. Não era permitido ter um segundo marido. E assim era. Então, gente, essa casinha onde ela morou com o sapateiro, como eu falei, é uma casa privada. Hoje é uma loja, né? Do lado de cada parede ainda se mantém como foi construída, porque a maioria das casas naquela época era construída com barro, pedra, areia. E para fazer a liga que não existia o cimento, gente, o que usava? Óleo de baleia. Óleo de baleia. Hoje a gente tem, imagina, preservação permanente, né? A gente se preserva as baleias francas, que ainda vêm para o nosso litoral. Elas vêm mais para a cidade de Garopaba, Imbituba e Laguna. Então, de julho a novembro, a gente recebe as baleias aqui, que elas vêm para procriar e ter seus filhotes. Porque os filhotes não nascem com a gordura que tem a mãe. Então, se nascesse lá na Antártica, eles iam morrer congelados. Então, ela vem para cá, ficam durante esse tempo de julho a novembro. Quando chega perto de novembro, elas retornam para casa, né? Elas têm o alimento delas, que é o crio, é um camarão pequenininho, tem somente lá. Então, elas comem, engordam, ficam com uma gordura abaixo do couro de mais ou menos 50 centímetros. Vem pra cá, tem algumas que levam quase 2 meses para chegar aqui. Não tinha explicado ainda. Me surpreende. Gente, então naquela época eles caçavam essas baleias, né, para tirar essa gordura que ela tem abaixo do couro. Tirava essa gordura, transformava em óleo, que era usado nas construções e era usado para iluminar as cidades. Laguna também teve essa fase de iluminar as cidades com óleo de baleia. Por isso tinha o toque de recolher, porque chegava um certo horário, passava um soldado apagando as lamparinas que tinham pela rua, e aí não poderia ter mais ninguém na rua, era a lei, né? Se tivesse, eles eram punidos, algo acontecia. Tu ensinou para eles não matar o pequeno? Ixi, lá vem a gangue.
Por causa de tudo isso, sabe? Pessoal, essa casa aqui, essa construção, acho uma das mais bonitas de Laguna. Ela está precisando de uma pintura. Então, naquela época, gente, as pessoas eram classificadas. A classe média, a classe alta e o pobre que não tinha direito nenhum. Então, quanto mais detalhes tinha na casa, queria dizer que mais poder aquela família tinha por trás daquela casa. Essa construção é uma construção eclética, quer dizer que tem vários tipos de arquitetura na mesma construção. Então, olha quanto detalhe, olha que riqueza. Aqui foi o primeiro banco de Laguna. Se vocês olharem na porta ou na janela, tem a sigla, o B grande atrás, NC, Banco Nacional do Comércio. Hoje é uma clínica, como quase todas as outras casas. É comércio. Seguimos? Ainda tem umas partezinhas complicadas, a gente não consegue fazer quase nada, por causa que não é problema. Não atrapalha o que eles estão fazendo. Essa aqui é a Praça Vidal Ramos, é a praça principal aqui do Centro Histórico. Ela foi inaugurada em 1915. E naquela época, foi a época que eles começaram a plantar as árvores, flores, nas praças. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que fechar, cercar a praça toda. Por quê? Porque naquela época os animais ficavam soltos nas cidades. Não os cachorros, os bois, as vacas. Então, se deixasse aberto, eles iam entrar, comer tudo e nada ia crescer. E muitas espécies tinham vindo do Rio de Janeiro. As mudas tinham vindo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e muitas espécies eram de fora do Brasil. Então eles tinham, né, coisas caras na época, eles tinham que manter. Então eles fecharam. Assim que eles fecharam, ficou denominado, escrito em documento, que somente os ricos podiam entrar na praça e sentar nos bancos, os pobres não. E assim ficou por muitos anos, gente. Agora eu quero perguntar para vocês quem que reparou que cada canto da praça tem duas palmeiras imperiais. Aqui temos. Para que servia? O povo se localizar através do vento. Norte, sul, leste, oeste. Era para isso que serviam as palmeiras. Bom, gente, vou aproveitar e vou dar continuidade na história de Anitta aqui pra vocês. Mas ela está condicionada exatamente lá? Não, era através do vento. Bom, gente, voltando lá na história de Anitta, aproveitar que depois a gente entra na casa e a gente só faz a visita para conhecer. Quando o sapateiro foi embora e a Anitta foi considerada viúva, né? Giuseppe Garibaldi, o italiano Giuseppe Garibaldi, naquela época, ele lutava na Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul. E ele foi convidado a vir para cá tomar o porto de Laguna. E ele aceitou. Então eles vieram em duas embarcações. O barco de Giuseppe, que era o barco Farroupilha, e o barco do amigo dele, que era o barco Seival. Chegando próximo aqui à cidade de Jaguaruna, aconteceu uma tempestade, aonde o barco de Giuseppe acabou naufragando. 16 tripulantes morreram afogados. O restante conseguiu nadar até outro barco, eles estavam próximos da praia, conseguiram nadar até a praia. Inclusive, eu digo o sortudo do Giuseppe, né? Sobreviveu também nesse naufrágio. Chegando à Laguna em 1839, os imperiais sabiam que Giuseppe estava vindo, mas achavam que eles iam invadir a cidade por frente, pelo mar. Ele criou uma estratégia. Ele entrou pela Lagoa do Camacho, que fica na cidade de Jaguaruna, chegou no Rio Tubarão, chegando à nossa Lagoa Santo Antônio dos Anjos, invadindo a cidade por trás. Foi aí que ele conquistou os imperiais, porque eles estavam chegando com um barco, com poucos soldados. Os imperiais achavam que estavam chegando muitos, invadindo por trás muitos.
Então, naquela luta, muitos soldados imperiais acabaram morrendo e o restante fugiram. Então, Tropas vindo por terra também, não foi só o central. Sim, mas isso chegaram depois, né? E aí eles conseguiram conquistar os imperiais. Mas essa